Bom dia. A gente vai terminar hoje a série Deus que se revela nas letras, certo? Pode abrir em 1 Coríntios capítulo 15 aí. É um assunto meio doidinho assim, mas faz parte do Evangelho. Então a gente não pode fugir dele. Não vou entrar em detalhes, até porque eu nem sei. Mas faz parte, é uma parte essencial do Evangelho, o assunto que a gente vai tratar hoje. Amém? Primeira Coríntios 15, vamos ler o versículo 3. Não, vamos ler a partir do 1. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-lhes que o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre ressurreição hoje, tá? A gente falou sobre a importância da gente ler a Bíblia, né? A gente falou como a gente pode confiar na Bíblia. Depois a gente falou sobre o plano de Deus, sobre a missão da igreja, sobre a nossa identidade em Jesus e agora sobre ressurreição. Amém? Tudo que a gente falou, desde a pregação do plano de Deus até agora, tudo isso só é possível porque Cristo ressuscitou. Amém? A gente só está aqui hoje porque Cristo não morreu. Cristo ressuscitou e vive para sempre. E a gente celebra esse momento aqui, esperando o dia que Ele vai voltar. Amém? E qual que é a nossa esperança? Né? Qual que é a nossa esperança nesses dias maus? A gente já falou isso aqui, quando eu olho para vocês assim, mascarados, eu falo, meu Deus, qual que é a nossa esperança, né? Cada um fala uma coisa disso que está acontecendo no mundo. Não vou falar o nome, dizem que cai o vídeo no YouTube, você fala o nome. Aquele que não pode ser nomeado. Desse negócio que está rondando o mundo aí. Cada um fala um negócio. Pô, então, assim, você não sabe para onde olhar, né? Você olha para um lado, tem gente morrendo. Você olha para o outro lado, tem gente sem emprego. Sem ter o que comer, não é? Sem ter como pagar uma conta. Que difícil, né? Então, a gente não sabe para onde recorrer. Então, a pergunta é, qual é a nossa esperança? Né? Qual que é a sua esperança? Quando você olha para o mundo assim, quando você olha para esse vírus, qual que é a sua esperança? O que você pensa do dia de amanhã? Cristo vive. E esse assunto é importante, ressurreição, porque se a gente tirar isso do Evangelho, a história pode ter corrido inteira, desde Abraão lá. Se Jesus não ressuscita, e se a gente não ressuscita com Jesus, é tudo mentira. Você concorda comigo? Uma certeza que a gente tem é o quê? A morte, não é? Em vez da gente... Eu não sei por que a gente comemora aniversário. É um negócio esquisito. Cada dia que passa está chegando mais perto do dia que você vai morrer. Não é não? Então, a certeza que a gente tem é essa morte. Então, e qual que é a certeza que o cristão tem? É a vida eterna. É a ressurreição. Então, a cada passo que dá, se você for pensar só olhando no natural assim, você está caminhando para a morte. Mas se você olhar para o sobrenatural, você está caminhando para a vida eterna. Você está cada dia mais perto de viver para sempre com Jesus, não é? É isso que diferencia a gente do povo. Então, hoje a gente vai mostrar aqui que ressurreição é um tema central. Tá? Que quando a gente vai pregar ali na rua, a gente tem que pregar isso também. Que quando a gente está aqui na igreja, a gente tem que falar sobre isso também. Certo? Isso, a gente tem que entender o que é ressurreição. E é uma palavra meio assim, cabulosa. Como assim, ressuscita? A gente tem testemunhos de pessoas que ressuscitaram aqui na igreja, né? A pastora conta um testemunho, mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de uma ressurreição para viver para sempre. Amém? A gente deveria viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã.
A nossa vida deveria ser assim. Não deveria ser pensando no que vai acontecer daqui a pouco, no que vai acontecer. Deveria ser assim. Nossa, Jesus morreu ontem, hoje ele ressuscitou e amanhã ele vai voltar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso avisar as pessoas, porque ele vai voltar amanhã. Se a gente vivesse assim, a gente não viveria ansioso, com essa expectativa, sabendo, Jesus pode voltar amanhã. E a gente está vendo sinais, coisas estranhas aconteceram, que nunca aconteceram antes. Que nosso coração esteja voltado para o Senhor nesses dias. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se vocês quiserem abrir. A gente vai falar um pouquinho aqui, que num certo aspecto, de uma certa forma, a gente já ressuscitou. Quem crê? Quem ressuscitou com Cristo aqui? Amém. Se a gente morreu com Cristo a gente vive, certo? Então vamos ler isso aí. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se a igreja é o corpo de Cristo, a gente já ressuscitou. Quem crê? Amém? Se a igreja é o corpo de Cristo e Jesus já reina, a partir de agora a gente já reina com Cristo. A gente tem falado sobre isso aqui, lembra? O que aconteceu? O futuro invadiu, né? O presente. Então, a gente vai ressuscitar, mas a gente já ressuscitou. O evangelho é assim, é esquisito. É um paradoxo. A gente vai viver isso, mas a gente está vivendo agora. Amém? E a gente não está mais morto dos nossos delitos e pecados. A gente pode começar a se livrar do mal agora. A gente tem que lutar contra a nossa carne ainda? Tem que. Mas o Espírito Santo habita em nós. Amém? E a gente vive com Cristo. Então, não é impossível. Não é impossível porque não depende de mim, de você. Depende de Jesus, que é o cabeça. E Ele vive e você vive também. Amém? Se Jesus vive, a igreja vive. Então, nós já ressuscitamos em algum aspecto com Cristo. De alguma forma, a gente já ressuscitou. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1 fala assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Colossenses, vou citar alguns textos aqui, tá? Colossenses capítulo 3, do 3 ao 4, fala assim: Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com eles. Se de uma certa forma a gente morreu, a gente já ressuscitou. E, gente, qual que é a evidência de que a gente já ressuscitou? Como você sabe que você já ressuscitou ou não? Em Colossenses fala que quem já ressuscitou com Cristo faz o quê? O que a gente leu agora? Busca as coisas do alto. Amém? Como que eu sei que eu já ressuscitei? Que eu morri para Cristo e com Cristo eu ressuscitei. Qual que tem sido o anseio do seu coração? Hoje de manhã, está de manhã ainda, né? Hoje mais cedo, quando o Rick trouxe o devocional, a gente leu essa semana em Salmos, que a gente entrou em Salmos, o plano de leitura, e leu: assim como a corça anseia por águas, meu coração tem sede de ti, ó Deus, meu coração anseia por ti, ó Deus. Como que a gente sabe que a gente morreu e nasceu de novo? Qual é o anseio do seu coração e do meu coração? Meu coração anseia pelo quê? Quando você olha para dentro do seu coração, ele está querendo o quê? Como a corça tem sede. Como a corça tem sede. Assim é o coração do salmista no texto. Como que está o nosso coração agora? Está buscando o quê? Como eu sei que eu já morri e já vivo para Cristo? Se eu busco as coisas do alto, certo? Nós não somos seres, eu li isso num livro muito legal, nós não somos seres pensantes. Você não é aquilo que você sabe. O que você sabe? Você sabe que a academia faz bem. Você sabe que comer salada faz bem, que eu só falo de coisa fitness. Você sabe que vir para a igreja faz bem. O que mais? A gente sabe que trabalhar faz bem, né? Que amar uns aos outros faz bem. E por que a gente não faz um monte dessas coisas? Se a gente sabe que faz bem. Porque a gente não é um ser pensante. Você não é o que você pensa. Você é o que você ama. E o que você ama revela o que o seu coração está ansiando. Está entendendo?
Como a corça anseia por águas, assim meu coração anseia por ti, Deus. Então não importa o que você sabe, não importa o que a gente sabe, se as nossas atitudes não condizem com o que a gente sabe. Se o nosso coração não é apaixonado por aquilo que a gente sabe. Está entendendo? A gente precisa mudar os nossos hábitos para começar a amar. Porque, cara, provavelmente vocês já ouviram o que eu vou falar aqui. Mas a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente ama. Então a gente precisa pedir para Deus, a Di falou sobre isso aqui, calibrar o nosso coração. Assim como uma bússola está descalibrada, a gente precisa calibrar o nosso coração para ele se alinhar ao coração de Deus, amém? Então a gente é o que a gente ama. E é assim que a gente sabe se a gente já nasceu com Cristo, que a gente possa ficar com essa reflexão. Porque se a gente não ressuscitar com Cristo hoje, a gente vai ressuscitar no final, mas vai ser para juízo. Não quero pôr medo, mas é verdade. Vamos continuar aqui. Ó. Uai, é a Bíblia. Amém? Ó, uma coisa que a ressurreição de Cristo traz para a gente é que os nossos pecados, eles são perdoados e a gente pode se arrepender. Ó, em Atos capítulo 5, versículo 30 ao 31, fala assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ó, se você pode se arrepender dos seus pecados hoje, se você consegue pedir perdão, é porque Cristo ressuscitou. Amém? Se eu magoo meu irmão e meu coração se quebranta e eu posso pedir perdão para ele, é porque Cristo vive. Não tem nada a ver comigo. Eu sou ruim. Não tem nada a ver com você. Nós somos maus. Tem tudo a ver com Cristo. A bondade que está em nós vem de Deus. Amém? E se existe perdão de pecados e arrependimento, é porque Jesus ressuscitou. Amém? Então, a gente já ressuscitou. Mas tem um problema. Tem uma palavra que eu nem sei o que significa direito, mas eu sei um pouco, então eu vou falar aqui. Que é dualismo. Alguns filósofos e algumas religiões antigas separavam o mal do bem como carne e espírito, certo? O que é material, o que eu posso tocar e o que eu não posso tocar. O que eu não posso tocar, o que não é material, é o quê? É o bom, certo? O que eu posso tocar é mal. Então é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a ressurreição. Porque a gente foi criado pensando assim, meu corpo é ruim, eu vou virar um anjinho quando Jesus voltar, não é assim? Quando eu morrer eu vou virar um anjinho, vou sair batendo asa para o céu e dane-se o meu corpo. Não foi assim que a gente foi criado? Só que o nosso corpo é bom, cara. Jesus, quando ele criou todas as coisas, ele falou assim, ele viu o quê? Que era bom. Jesus não descarta o seu corpo não é ruim. Olha como ele funciona. Você já parou para pensar isso? Como o seu corpo funciona, que loucura. Você acha que isso é ruim? Você acha que Deus vai descartar essa parte da criação? Uma pergunta, Deus descartou o corpo de Jesus? O que aconteceu? Ninguém achou o corpo. É porque o corpo foi glorificado. Deus ama a matéria. Deus te ama. Deus ama isso aqui, ó. Amém? No momento, a gente está com isso corrompido por causa do pecado, mas vai ser glorificado, amém? Um dia isso vai ser restaurado. A raiva, a vontade que você tem de dar um soco na cara do irmão, que você tem que orar para Deus. Perdão, Senhor. Isso não vai mais acontecer. Amém? Um dia os desejos maus da nossa carne vão cessar. E vai ser só o que era para ser. Amém? Igual Jesus quando foi glorificado. Ó, Romanos capítulo 8, versículo 19 fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus ama a sua criação, inclusive nossos corpos, e Ele quer restaurar. E a criação inteira, inclusive nossos corpos, aguarda pelo dia do Senhor. Amém? Você está esperando o dia do Senhor para ser restaurado? Ó, tem um texto em Lucas capítulo 21 que fala assim, versículo 18. Contudo, está falando do dia da grande tribulação. Está falando assim, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça.
Você acha que Deus não se importa com o seu corpo? Que Deus não tem algo para nós? Sendo que, na grande tribulação, Jesus está falando que vai proteger até o fio de cabelo da sua cabeça. Jesus se importa com as nossas vidas por completo, amém? Não existe isso de sei lá, vai sair uma alma daqui de dentro de mim. Eu estava assistindo o Doutor Estranho, ontem, que eu sou nerd, e ele machuca, ele era médico, né? Não sei quem já assistiu, mas ele era médico, ele machuca a mão, e não tem solução, e ele era super arrogante. Daí ele descobre que tem um templo, não sei na onde, que pode curar a mão dele. Um templo. É claro que não é igual na sua religião, gente, né? É uma religião pagã, enfim. Mas onde eu quero chegar? Ele vai até aquele lugar e a anciã, é uma mulher careca assim, ela começa a falar para ele, explicar para ele como que cura a mão, porque foi um cara tetraplégico lá e ele foi curado nesse lugar. E para a medicina era impossível, certo? Daí ele foi até esse lugar e ela foi fazendo uns rituais espirituais. E é interessante que ela vai explicando para ele. E a hora que ele percebe que é um negócio meio espiritual, ele fica doido. Ele fala assim, você está brincando que você fez eu gastar todo o meu dinheiro para vir aqui falar que você vai me curar com um negócio espiritual? Então a gente tem isso, né? Ou a gente é muito do espírito, só fala em línguas, ou a gente é muito da carne e não acredita em nada que é sobrenatural. Mas as coisas andam juntas, entendeu? É os céus e a terra juntos, você entende isso? O nosso corpo vai ser restaurado. E a ressurreição, ela faz parte do evangelho todo. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 1, fala assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual receberam e o qual continuam firmes. Que foi o versículo que a gente leu no começo, lembra? Esse capítulo, ele está falando que vai lembrar aos irmãos sobre o evangelho, certo? Ele passou 14 capítulos antes exortando a igreja e ensinando a igreja. Chega aqui no capítulo 15, ele fala que ele vai trazer à mente dos irmãos ali o evangelho, certo? E sobre o que é esse capítulo inteiro? Ressurreição. Ou seja, o cara escreveu um capítulo inteiro sobre ressurreição e a gente não fala sobre isso. Falando que é o evangelho. Venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. E começou a falar sobre ressurreição. Por que a gente não fala mais sobre isso? Como se não fosse importante. Tem um problema. A gente prega assim para as pessoas. Jesus te ama e quer fazer algo na sua vida. Aí começa tudo errado na vida da pessoa. Começa a vir o corona, a pessoa abriu uma empresa, teve que fechar. Porque acontece. Pode acontecer, não pode? E aí, depois? E agora? O que a pessoa vai fazer, sendo que a gente falou que Jesus te ama e vai mudar a sua vida e a gente não falou mais nada? A gente precisa pregar a ressurreição. A gente precisa falar para as pessoas, Cristo ressuscitou e você vai ressuscitar também. Não importa o que aconteça na sua vida aqui. Paulo fala sobre isso. Não importam as circunstâncias. Não importa o dia mal, não importa o dia bom. Você entende isso? Por quê? Porque Cristo ressuscitou e você vai ressuscitar também. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é imprudência da nossa parte. Às vezes, falta dinheiro porque a economia está ruim, né, e tudo mais. Às vezes falta dinheiro porque a gente gasta muito. E a gente reclama que a nossa vida está ruim. Tem coisas que vão acontecer, às vezes a pessoa pega um câncer, cara, no dia mal. Mas tem coisas que a gente pode evitar, que a gente não precisa orar para uma pessoa falar, vai melhorar. É só dar um conselho. Passa menos o cartão, eu falando comigo mesmo. Passa menos o cartão, perturbada. Que daí já resolve, pelo menos esse problema você resolve. Entendeu? Agora, tem coisas que a gente não vai conseguir evitar. Quando eu preguei aqui semana retrasada, eu falei que às vezes eu tenho medo da morte. A gente tem medo, não tem? Mas é porque a gente não tem essa cultura de pregar sobre ressurreição. Para os egípcios, como é que era? O faraó morria, enterrava numa tumba, achava que o cara ia viver lá, era mó rolo. E a gente que tem... É aquela história do cara que o Rick fala aqui às vezes, do cara que vive uma verdade como se fosse uma mentira e do que vive uma mentira como se fosse uma verdade. A gente tem a verdade nas nossas mãos e a gente vive como se estivesse numa mentira. A gente não acredita. E eu falo de mim, gente, não estou falando de vocês. Eu estou falando das vezes que eu tive medo de morrer. Esses tempos atrás, meu coração estava batendo forte.
E eu falava, minha mãe, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu até falei para Didi, se eu morrer, pode deixar o notebook com a igreja, da igreja. O baixo, meu coração só estava acelerado, gente. Eu achava que eu ia morrer. O baixo também, estou abençoando a igreja já. Estou dando para a igreja esse baixo. Né? O violão é do Rick, tá? Estou dando aí para vocês. Fala para minha mãe que tem um dinheiro lá na minha conta para ela pegar. Comecei a falar porque meu coração estava acelerado. Medo da morte, medo do dia de amanhã. Eu fui para o hospital, no meio da pandemia, 4 horas da manhã. Eu falei, mãe, me leva no hospital porque eu vou morrer. Aí ela me levou. Chegou lá, a médica ficou olhando assim para minha cara. Você está ansiosa. Eu falei, eu estou morrendo aqui, essa médica não vai fazer nada por mim. Eu vou morrer. Não fez nada por mim, falou que eu estava ansiosa e mandou embora. Enfim, fui embora. Aí eu achei, não, mas eu vou morrer. Aí eu peguei e marquei um cardiologista. Marquei não, eu fui lá e fiz ele me atender lá no negócio que arrumou para mim, o convênio lá. Aí era um senhorzinho, gente, eu fiquei com uma raiva daquele senhor. Uma raiva, ai senhor, Deus que me perdoe. Sentei lá na mesa e falei, doutor, meu coração está disparando. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ele olhou para mim, ele falou assim, eu falei, está acelerado. Ele virou para mim e falou assim, vamos dar um remedinho aí para ver se ajuda a acelerar. Eu fiquei com uma raiva desse homem, mas ele é médico, ele sabia que eu não estava morrendo. Eu não estava morrendo, a gente só estava ansiosa, era ansiedade, entendeu? Então as pequenas coisas, meu dedo também, provavelmente é porque eu estou gorda e porque meu joelho está machucado, daí meu dedo incha. Aí, nesse mesmo tempo que meu coração estava disparando, meu dedo inchava. Daí eu falava assim para Camila, Camila, eu estou morrendo. Arruma meu dedo, Camila, está inchando. Sabe o que é? Uma veia minha está entupindo, eu vou morrer. As coisas que eu inventava na cabeça. É o medo de amanhã, cara. A gente não pode viver com esse medo. Cristo ressuscitou. Se eu morrer, eu vou ressuscitar. Entendeu? Não tem problema. Eu não quero morrer agora, mas se eu morrer, eu vou ressuscitar. Amém? Ai, meu Deus. Então, a gente precisa pregar sobre isso, entendeu? Porque senão a pessoa fica sem esperança, está com uma dor de cabeça e acha que amanhã não vai viver mais. Sendo que, se a pessoa morrer, ela vai viver para sempre. Ou você vai viver para sempre, ou você vai viver em juízo para sempre. Vou falar isso de novo. É interessante que Paulo, no finalzinho de Atos ali, a partir do capítulo 18, ele começa aquele negócio dele ser preso. É até chato, né? Quem já leu Atos aqui sabe, joga Paulo para cá, joga Paulo para lá, Paulo tem que ir para Roma para morrer. E um dos motivos que Paulo estava sendo preso é que ele pregava sobre ressurreição. O texto às vezes fala, ele pregava sobre os profetas, pregava sobre Jesus e pregava sobre ressurreição. Então é uma coisa que não saía dos lábios do apóstolo Paulo. Ele foi preso por isso. Sabe o que é louco? Os filósofos zombavam dele quando ele pregava sobre ressurreição. Os filósofos zombavam dele. Deixa eu falar uma coisa. Pode ser que quando a gente comece a pregar isso lá fora, as pessoas comecem a zombar da gente. Porque a gente está em 2021 e Jesus não voltou ainda. Como é que você vai vir com esse papo de ressurreição? As pessoas vão rir da sua cara. Mas a gente não pode desistir de pregar. Paulo foi preso por isso. E se em algum momento a gente tiver que ser preso por isso, a gente vai ter que ser preso por isso. Amém? Não é algo que pode ser descartado. Eu não posso descartar a ressurreição do evangelho, porque senão eu não estou pregando o evangelho. É essencial. Você entende? Ó, o Pedro falou amém ali. Em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 13 ao 15, fala assim: e se há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se você acha que você vai morrer e vai ficar no túmulo, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha isso, é vã a pregação e vã a nossa fé. Não adianta nada estar aqui. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. É vão, não adianta nada. A gente pode fechar essa igreja se a gente não acredita em ressurreição. E, gente, quando eu falo para acreditar é fácil, né? Eu falo, eu acredito. Mas tem algumas coisas que demonstram se a gente acredita ou não. Eu vou falar sobre isso depois. Porque é fácil falar que acredita. Mas será que a gente deposita a nossa esperança nisso?
ressurreição de Jesus é um fato histórico. Queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu a Pedro, certo? Depois ele apareceu aos outros discípulos. Ele apareceu a mais 500 irmãos. Apareceu a Tiago, a todos os apóstolos e depois ele apareceu a Paulo. E essa história é sempre contada. Sabe o que é interessante? Que tem gente que fala que roubaram o corpo de Jesus. Que é por isso que não estava lá. Certo? Tem gente que fala que foram os romanos que roubaram o corpo de Jesus. Depois que ele... Só que não tem como ter sido. Sabe por quê? Porque, cara, logo um tempo depois, os judeus, os discípulos começaram a falar que Jesus ressuscitou, não começaram? Se eu sou um oficial romano, se eu sou lá o imperador, eu pego e falo, não ressuscitou aqui, o corpo dele aqui eu roubei. Então, é mentira. Começaram a falar que foram os fariseus que roubaram o corpo de Jesus. Porque Jesus falava que era Deus, certo? E eles eram contra isso, falaram que era uma heresia. Se os fariseus tivessem roubado o corpo de Jesus, quando os judeus também começaram a falar, Jesus ressuscitou aqui, que os fariseus iam falar? Não, seu Deus está aqui, está morto o corpo dele. E depois falaram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Aí tem mais sentido, né? Mas também não tem sentido. Por quê? Porque depois esses caras morreram por causa de Jesus. Eles entregaram a vida deles por causa de Jesus. Por que eles iam roubar o corpo de Jesus? Jesus, sabe por que o corpo não está lá? Porque não está, porque ele levantou. Saiu andando. E subiu para os céus. É por isso que não está lá. Não é porque alguém pegou. Uma coisa muito legal que eu acho que já falaram aqui também na igreja é que foi uma mulher que se deparou com o corpo de Jesus. E como a gente sabe, a mulher naquele tempo, ela não tinha voz nenhuma, ela era menosprezada. E por que o cara ia escrever aqui na Bíblia que foi uma mulher que viu? Ele poderia mentir. Poderia falar que foi um fariseu, poderia falar que foi alguém assim de alto cargo. Mas não, falaram que foi uma mulher. Porque foi uma mulher. Não importa que ela não tem voz, ela viu e o que está escrito aqui é a verdade. Jesus ressuscitou. O corpo de Jesus não está lá porque ele arrastou a pedra e saiu andando. Depois que morreu. Também falam que Jesus, na verdade, não morreu. Morreu mais ou menos. Cara, quem já assistiu Paixão de Cristo aqui sabe. Você acha que tem chance de uma pessoa ser torturada daquele jeito e não morrer? Jesus morreu e derramou até a última gota de sangue. Daí ele levantou lá da tumba, mesmo assim. Tumba, sei lá como é que fala. Então ninguém roubou o corpo de Jesus. Jesus vive para sempre, amém? E que eu falei para vocês que eu estava falando aquele negócio que dá medo. João capítulo 5, versículo 28, se você quiser abrir. Todos nós vamos ressuscitar. Certo? Até os ímpios. Eu queria falar sobre isso. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, todos, ouvirão a sua voz e sairão. Aos que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, amém? E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Gente, não é para colocar medo, mas isso aqui é uma verdade. A vida não termina nunca. Nunca termina. E diferente do espiritismo, de algumas religiões que você nasce em outro corpo, pode tentar fazer uma vida melhor, ou a sua vida vai ser muito boa, porque você vai viver com Cristo para sempre, ou vai ser juízo eterno. Gente, eu não entendo isso, sabia? Eu não entendo, eu nunca vou entender. Eu só vou entender quando eu morrer. Sabe o que eu acho? Injusto. Como se eu fosse justa para achar justo. Para achar injusto. Eu acho injusto. Eu já me peguei pensando no sofrimento eterno e falando, Deus, por quê? Aniquila o povo. Só que não tem como. Não tem como, cara. O juízo eterno é uma realidade. Se você conhece Jesus, fala de Jesus para os outros, cara. Porque senão eles vão ficar para sempre sofrendo. Sei lá como, eu não sei. Você vai ficar... Eu não sei não. Não vai. É impossível que o capeta vai ficar espetando um garfo, porque ele também vai estar sofrendo. Só está todo mundo espetando um garfo em todo mundo. Inclusive nele. Não tem como, entendeu? Aline lá deu crise nela. Mas eu tô falando sério. Eu já andei no ônibus assim. Eu lembro que uma vez, quando eu estava começando a ler a Bíblia assim, e eu me deparei com isso, eu falei, mano, é impossível isso. Não tem como. Jesus, o que eu vou fazer? Mas esse é o sentimento que tem que estar no nosso coração por amor ao próximo. Ao mesmo tempo, se Jesus está no seu coração, cara, agradece a Ele. Porque você vai viver para sempre com Ele. Em comunhão com Ele para sempre.
E chora mesmo pelos que perecem, cara, enquanto há tempo. Juízo eterno, ou é vida eterna, ou você vai ressuscitar, ou para um ou para outro. Eu vou ressuscitar, ou para um ou para outro. Não tem como. O que define isso é o anseio do nosso coração. Se você está vendo que seu coração está desalinhado, cara, começa a alinhar agora. Calibra essa bússola para Cristo. Se eu vejo que meu coração está desalinhado, está amando mais alguma coisa que não é Jesus, eu preciso calibrar agora. Porque só tem 2 opções, não tem 3, não tem. Tem uma série. The Good Place chama, o lugar bom. E lá é assim, tem o lugar mau, que realmente você sofre, você vai ser torturado para sempre. Tem o lugar bom, lá que você, nossa, você até voa. E tem o lugar médio. É um lugar médio, uma casa, porque eles decidiram que a moça, ela não era tão malvada assim. Ela era mais ou menos malvada, mas ela é meio indiferente. Aí colocaram ela lá, ela ficava lá naquela casa. Uma vida tediosa, assim, sem fazer nada, sozinha. Às vezes aparecia alguém lá, mas era um tédio a vida dela. Só que no Evangelho, na Bíblia, isso não existe. Não tem lugar médio. Ou é lugar bom ou é lugar ruim. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Que nos dá vida eterna, cara. Por quê? Qual que era o destino de todo mundo? Condenação, Romanos não fala? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. O que você tem que fazer? Letícia, o que eu tenho que fazer? Ter fé. A Bíblia fala que a gente é filho de Abraão, por quê? Porque Abraão creu e isso foi imputado nele como justiça. Se você crê, a justiça de Cristo é enfiada dentro de você. Amém? Tudo que a gente faz agora tem um peso eterno. Tem um peso para a eternidade. Eu estava falando com a Renan hoje de manhã. Nosso galardão. Mas é verdade, tudo que a gente faz tem um peso eterno. Mateus 16, 27 fala assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Vamos partir para o final aqui? Como que eu sei que eu creio na ressurreição de Jesus? Você me disser agora, eu creio. Tudo que a gente fala tem que ter uma evidência, não tem que? Certo? Qual que é a evidência de que eu creio que Jesus vive e que eu vou ressuscitar com Ele? A primeira coisa é que eu tenho paz. Paz. Vou ler para vocês. João 20, 19 e 21 fala assim, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas de onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Então a primeira coisa é paz, certo? Jesus ressuscitou. Quando ele encontrou os discípulos, a primeira coisa que ele disse foi, paz seja convosco. E o texto fala aqui que eles estavam com medo dos judeus. E fala depois que eles sentiram paz. Então a primeira coisa que eu preciso ter para saber que eu creio em Cristo ressurreto é paz. A segunda coisa é que eu recebo perdão e eu sei perdoar. Que é o texto que a gente leu, em Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecado. Se eu me arrependo dos meus pecados, é porque eu creio na ressurreição de Jesus. Você entende? Se eu me arrependo dos meus pecados, é porque eu creio na ressurreição de Jesus. Então, a primeira coisa, você vai ter paz e você vai se arrepender dos seus pecados e vai receber perdão pelos seus pecados. A terceira coisa é que a ressurreição de Jesus traz para a gente é segurança, confiança. Quando vi, isso está em Apocalipse, caí como aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se eu creio na ressurreição de Jesus, eu tenho segurança, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave de todas as coisas, não precisa existir medo no nosso coração. Amém? E a última coisa que a ressurreição de Jesus traz para a gente é esperança.
Vamos ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como que essa esperança é brotada no seu coração e no meu? Porque Jesus ressuscitou. Essa é a diferença das outras religiões para o cristianismo. Não depende de você, para você ser feliz. Depende de Jesus. E Ele já fez isso por você. É uma escolha. Eu preciso acreditar no que Jesus fez por mim, cara. Os dias maus vão vir e eles vêm, cara. E eles vão vir. Não posso te dizer que não vai vir. Que você vai sair daqui e vai estar tudo certo. Uma mentira. Os dias maus vão vir. E depois que eu conversei com a Ax ali, eu fiquei pensando que a gente não tem que falar só isso aqui de púlpito. A gente precisa começar a olhar para as pessoas que estão do nosso lado. E falar que o dia mau vem, mas vem um grande dia. Que gritos de alegria ecoarão. A gente precisa ter esperança, cara. A gente precisa falar sobre isso. Pensa num dia, todo mundo junto, com a igreja inteira, celebrando. Porque a gente ressuscitou com Jesus. Pensa em gritos de alegria ecoando sobre a terra, cara. Pensa nisso. Cara, se isso não comove seu coração, eu não sei o que eu posso fazer para comover. Eu não sei. Eu não posso te mentir, eu não posso mentir para você. Preciso te falar a verdade. E você precisa falar a verdade para quem está do seu lado, cara. Não vamos deixar mais esses visitantes escapar, não. Não vamos deixar não, cara. Vamos agarrar eles pelo braço. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um ministério, alguma coisa para cuidar de quem vem aqui. Amém? Vamos criar alguma coisa, tipo assim, a pessoa chegou, a gente combina de chamar ela, assim. A gente precisa anunciar a esperança. Tem gente morrendo aí, cara, que não sabe disso que eu tô falando para vocês. As pessoas precisam saber. Se elas não acreditarem, o problema delas é o quê? Juiz eterno. A gente vai chorar por elas, mas ó, não tem o que fazer. É assim que foi traçado. Mas a gente precisa falar, cara. Porque se a gente não fala, a gente não está fazendo parte do que Deus está fazendo. E está fora do plano de Deus. Eu preciso avisar as pessoas que Jesus ressuscitou. E que elas vão ressuscitar também. Que o dia mau vai passar. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Amanhã não é amanhã, cara. Pode ser que amanhã ainda esteja doendo. Mas eu sei que o amanhã de Deus está chegando. Eu sei, cara. Eu queria muito participar. Eu queria, Senhor, me deixa viva, me deixa ver você voltar. Eu peço isso para Deus. Eu queria te ver voltar. Mas se eu não fizer parte, não tem problema. Porque vai acontecer. Alguma hora, entendeu? Eu queria muito participar. Eu falo para Deus. Eu preciso fazer. Eu não posso ser egoísta de querer participar sozinha. Entendeu? Tem pessoas aqui que vão embora chorar, cara, com uma vida sem rumo. A gente precisa avisar essas pessoas que o nosso Redentor vive. E elas vivem também. Não vamos deixar escapar mais, cara. Que a ressurreição faça parte da nossa pregação, amém? Vamos orar, pode abaixar sua cabeça.